De volta com o nosso Você Bonita para um papo super interessante, legal quando a gente pode aprender, entender, né, esse ciclo feminino, esse trajeto aí que a gente passa ao longo da vida. Hoje a gente vai falar do envelhecimento dos ovários e convidamos a ginecologista a doutora Ana Carolina Lúcio Pereira, bem-vinda! Obrigada! Para nos contar um pouquinho dessa história e, claro, né, o envelhecimento, como o corpo todo, né, o organismo todo, ele também vai ter ali o seu ciclo. A gente tem que entender quando isso acontece, que eu acho que aí está o pulo do gato, né, doutora? Bem-vinda. Vamos lá, então, até para o público de casa entender, a gente fez um videozinho, um ilustra bem interessante para você nos explicar como isso vai ocorrendo ao longo do tempo. Olha lá, pode nos contar. A falência ovariana precoce, ela é um distúrbio que acomete o envelhecimento do ovário. Quer dizer, esse ovário ele vai deixando de ser jovem. E isso acontece antes de 50 anos, que é quando seria a idade ideal para essa mulher entrar em menopausa, para a ovulação. Tá. Essa falência ovariana precoce, Carol, ela pode acometer pacientes bem mais jovens do que 40 anos, mas uma em cada 100 pacientes podem ser acometidas a partir dos 40 anos. Tá. A menopausa, que é quando a paciente ela deixa de ovular e passa a não menstruar mais depois de 12 meses desse processo, ela acontece por volta de 51 anos. Ela começa ali entre 47, mas a média brasileira de pacientes que entram em menopausa tem 51 anos. Tá. Já a falência ovariana, essa falta de qualidade desse ovário, desses óvulos mesmo, acontece precocemente antes dessa idade, geralmente antes de 45 anos na mulher. E para que a gente até, enfim, para que as mulheres possam rastrear se há algum problema ou se estão entrando numa menopausa precoce, tem alguns sintomas que estão envolvidos, certo? Nem sempre. Isso é um fator muito preocupante, principalmente para nós ginecologistas, porque às vezes isso acontece subitamente, a mulher percebe ali que já não ovula, que não menstrua de forma mais regular, e esse ovário ele vai envelhecendo com o tempo. Carol, é assim, nós nascemos lá com 20 semanas, nós meninas, dentro da barriga da mãe, nós temos por volta de 6 a 7 milhões de óvulos, então de folículos primordiais, né, que são os folículos iniciais que a menina tem. Quando ela nasce, ela tem por volta de 1 milhão. E isso vai se perdendo ao longo do crescimento dessa menina. Quando ela começa a menstruar, ela tem cerca de 300 mil folículos funcionantes, e durante essa vida dela de ovulação, de menstruação, ela chega a ter 300 óvulos, 400 óvulos. Quer dizer, olha o tanto que isso se perdeu ao longo do tempo. E que o uso prolongado de anticoncepcional não conserva, né, doutora? De forma nenhuma. E é preocupante, Carol, porque hoje nós temos tanta poluição, tanta exposição a produto tóxico, que é isso que envelhece também o meu ovário. Eu tenho que pensar o seguinte, por que que acontece? A maioria dos casos a gente chama de uma falência ovariana iatrogênica, que acontece e a gente não sabe exatamente o mecanismo, mas a alteração ambiental de toxicidade pode gerar o envelhecimento desses folículos. E essa mulher, antes mesmo da data prevista de 50 anos, começar a ir perdendo esses folículos e parar de menstruar. Algumas pacientes começam a ter uma diminuição do fluxo menstrual, irregularidade menstrual, outras sequer percebem essa modificação. Tem pacientes que demoram até 5 anos para fazer esse diagnóstico, e aí pode ser mais tarde, né, para a gente poder corrigir os sintomas que isso implica, como o que, por exemplo? Diminuição do estrogênio, aí a paciente envelhece mais, ela tem mais secura vaginal, diminuição da testosterona, isso pode diminuir a libido dessa mulher, né, e toda a disposição que esse hormônio gera na mulher. E isso vai acontecendo de uma forma muito discreta, então às vezes é difícil para a paciente perceber. Agora, até para que tenha um diagnóstico e tal, e mesmo para algumas mulheres, então, sintomas vão ser diferentes, qual o padrão ouro aí de rastreamento para isso tudo, doutor? O que vocês analisam? Exames de imagem também vão fazer parte?
Carol, o principal é observar o histórico familiar. A gente chama disso de anamnese. É quando eu converso com essa mulher e quando eu percebo que existe uma história familiar de um envelhecimento precoce da mãe, da avó, ou mesmo quando essa paciente tem doença autoimune, doenças que provocam a formação de células, de anticorpos que atacam outros órgãos também e vão atacar esse ovário. Entendi. A gente sabe que a qualidade de vida, Carol, é extremamente importante, porque existe uma oxidação, é como se fosse assim, imagina um pedaço de ferro exposto ao tempo. Esse ferro, ele vai ser oxidado, ele vai receber ali uma ferrugem, certo? Então, ele está envelhecendo. E o que provoca esse envelhecimento? A gente sabe que tem um mecanismo genético, mas também produtos ambientais. Sabe quando você quer limpar sua casa e deixar tudo brilhando, com espelho lindo, maravilhoso, e usa solventes? Os solventes, eles têm o bromopropano, que é uma substância tóxica para o ovário. Olha. E a gente está usando isso diariamente, né? Quero tudo bonito e vai mexer em produto tóxico. Os parabenos também são tóxicos para os ovários. Doutora, mas onde tem parabeno? Em quase tudo. Sabonete, shampoo, né? Um monte de coisa tem essas substâncias. Puxa. E a gente tem que tentar evitar essas toxicidades. Um outro fator também é plástico, Carol, porque as pessoas se apegam muito a livre de bisfenol, que é uma substância que tem ali no plástico, mas não é só o bisfenol A que existe, existem vários outros elementos do bisfenol, os fitalatos do plástico, que é aquele mais molinho, né? Tá. Ele pode intoxicar mais o meu organismo, intoxicar essas células. São células, a gente chama de pluripotentes, são células com potencial de divisão, de crescimento muito forte. E a gente sabe que com o envelhecimento, existe uma parte ali de dentro do núcleo que é chamado de telômero, que é a parte no final das moléculas de DNA, que essas células, elas vão, esse DNA ele vai se encurtando e diminuindo esse telômero, que é como se fosse a molécula que dá estrutura, a forma do DNA, e vai se perdendo ao longo do tempo. Então, os estudos comprovam que as pessoas mais envelhecidas ou que envelhecem mais rápido têm a perca dessa substância terminal ali do DNA, que é o telômero. E isso, né, a gente está falando de um consumo constante, né? Como você disse, está em praticamente tudo e a gente não se dá conta, né, dessa questão. Agora, a alimentação e hábitos de vida estão também diretamente envolvidos, mesmo que a gente sabe que para muitas questões da nossa vida a gente não vai conseguir ficar na bolha e não fazer uso, às vezes, de elementos tóxicos. A gente pode diminuir, e eu acho que saber que eles existem já é um grande passo para a gente tentar diminuir. Mas hábitos de vida vão contar nessa questão do envelhecimento dos ovários? Perfeito. O que acontece? Você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar saudável, de uma forma saudável, precisa dormir bem, Carol. Existe uma substância que é liberada durante o sono, que é conhecida como melatonina, que é um hormônio. Essa melatonina, ela protege esse folículo primordial, quer dizer, a célula inicial ali que vai crescer e se transformar no óvulo. A melatonina, que é liberada no sono, ela tem essa função anti-inflamatória do meu ovário também. E uma coisa que é muito importante que nós pontuemos, porque muitas mulheres fumam, né? E o cigarro, a toxicidade das substâncias que existem ali são extremamente perigosas para essa falência ovariana. Elas são tóxicas tanto para o corpo quanto principalmente para o ovário. Essa questão até, doutora, eu li recentemente das pessoas que são fumantes, das mulheres, que elas na gravidez correm mais risco de aborto também, aborto espontâneo, quando, enfim, continuam fumando e não sabem que estão grávidas e que, enfim, quando descobrem, em curto período podem ter um aborto espontâneo. A gente estava falando a respeito das mulheres que fumam. Eu estava lendo a respeito do assunto e fiquei até surpresa o quanto aumenta, então, a possibilidade de um aborto espontâneo nessas mulheres que continuam fazendo uso do cigarro durante a gravidez ou mesmo no início, que ainda até não tenham descoberto. Carol, olha só, o meu óvulo que eu elimino agora, ele começou a ser produzido há 1 ano atrás, Carol. Existe uma nova
uma nova vertente de estudos que prova o seguinte: os óvulos que eu tenho agora receberam como se fosse um carimbo da minha mãe, quando eu estava lá na vida da intrauterina, inclusive da minha avó. Então eu tenho carregado todos esses problemas, todas essas toxicidades até hoje. E o cigarro, gente, é óbvio que é extremamente tóxico e ele altera a receptividade do meu endométrio, que é essa parte interna aqui do útero. Essa parte interna do útero, ela tem células que aceitam esse material genético que é do pai ou não. E quando essa mulher... Eu fui devagarinho, delicadamente, com certeza não foi suficiente o problema. Ixi, doutora, peraí, deixa eu te ajudar. Aqui, ó, pronto. Deixa eu colocar na minha mão para vocês mostrarem, agora sim. Então vamos lá. E essa alteração das células do endométrio, que é essa parte rosa, aqui mais clara, ela deixa com que esse embrião ele se adapte ou não. E a melatonina também, Carol. Não é só quem fuma, inclusive quem dorme mal, quem é estressada. Excesso de atividade física também, eu esqueci de pontuar, mas pode levar a uma falência, é como se esse ovário tivesse com pior qualidade também. Um estresse oxidativo, é exatamente isso. A gente evita essas palavras técnicas, mas é exatamente isso. Por isso a gente conta com algumas substâncias para proteger também esse ovário. Claro que qualidade de vida é número 1 de tratamento, é gold standard. E para eu fazer esse tipo de abordagem dessa cliente, claro que a gente não consegue reverter esse processo que se iniciou lá atrás, né? Mas a gente pode melhorar, sim, o processo oxidativo com substâncias, inclusive com o ômega 3, Carol. Muito poderoso, porque ele é uma substância que atua ali melhorando a qualidade desse ovário, protegendo da oxidação. A vitamina D tem importância demais para que proteja meu ovário também. Olha que bacana, gente, tudo isso. Então é muita informação e tem coisa que está a nosso alcance, né? Vamos colocar o próximo na tela, então, que a gente vai falando de várias... vamos pontuando aí as questões do envelhecimento. Então, quando a gente fala dos ovários envelhecidos, a gente tem ali uma ilustração de um de um útero jovem e de um útero na menopausa. Eu vou pedir, aqui, já está aqui para eu ler para vocês. Um útero jovem, parede vaginal mais grossa e úmida, tem elasticidade, lubrificação vaginal presente. Já um útero, né, que representa esse momento da menopausa, parede vaginal mais fina e seca, perda de elasticidade vaginal. Isso entra em sintomas também que podem indicar alguma coisa. Exatamente, o ovário ele vai envelhecendo, ele diminui a produção de estrogênio, esse estrogênio é responsável por espessar, por engrossar a parede interna, que é essa parte interior ali no desenho mais rosa escuro, né? E quando a gente diminui essa produção do estrogênio, que tem esse envelhecimento, a parede interna fica fina, fica mais delicada, a vagina fica seca e algumas pacientes nem conseguem manter relação sexual. Olha só, e diminui qualidade de vida, além de tudo. Tem mais um, olha lá, vamos para o próximo. A gente vai passar algumas informações aí na tela para vocês e já tem perguntinhas do público. No próximo, a gente vai ver aí, ó, a questão dos hormônios, estrogênio e progesterona. Dá uma desabada, né? O ovário vai diminuindo, o que acontece é diminuir a produção tanto do estrogênio quanto também da progesterona, porque já não ovula com a mesma persistência, diminui essa quantidade de ovulações. A progesterona cai com o tempo. Tá aí. Próximo também, olha lá. Temos mais, né? Por que então os ovários podem envelhecer tão rápido? Primeiro, fator genético. Segundo, diminuição do funcionamento e número das mitocôndrias. Estresse e distúrbios psicológicos. Vamos falar desse negócio das mitocôndrias, doutora? A mitocôndria, ela é uma organela que tem um DNA próprio, Carol. Entendam uma coisa, a mitocôndria, ela só veio da parte da sua mãe. Você não tem mitocôndria do seu pai, então é sempre da mãe. E essa mitocôndria, quando ela está oxidada, ela é importante para o metabolismo, para gerar energia, a fábrica da célula. Quando essa mitocôndria ela está envelhecida, ela faz também com que esse ovário, ele perca essa capacidade funcional, porque não é só a quantidade de folículos que me interessa, é a qualidade desses folículos. E essas substâncias tóxicas, poluição ambiental, os solventes químicos que eu uso em casa, tudo isso pode provocar
uma intoxicação mitocondrial. Por isso que existem substâncias que auxiliam no metabolismo, no funcionamento dessa mitocôndria. Por exemplo, coenzima Q10. Ah, vamos falar da coenzima Q10? Então vamos falar dela já. Vamos colocar na tela. Eu acho que tem aí coenzima Q10 como um, né, o que a gente pode ingerir, então, que nos ajuda. Pode contar, doutora. Todas as substâncias que derivam de peixes de água salgada, sardinha, os peixes menores, eles têm essa quantidade aí de ômega 3 e de coenzima Q10 também. Às vezes a gente consegue suplementar para esse casal, entendendo também que o homem pode suplementar para melhorar a qualidade desse embrião. É tanta coisa que a gente tenta... Não, tem que falar tudo, doutora. E a gente pode... Não só com os alimentos, mas também existe suplementação, né? Suplementação oral, Carol. Para pacientes que querem engravidar ou que planejam isso com antecedência, né? Que é aquilo que a gente começou falando, que 1 ano antes eu comecei a produzir esse meu óvulo de hoje. Então eu tenho que fornecer substâncias para essa mitocôndria ser saudável, para que quando esse bebezinho se formar, ele consiga se replicar de uma forma saudável. Uma célula errada ali, Carol, vai gerar um tecido, um órgão, um sistema totalmente alterado. Então eu preciso me proteger agora, se eu pretendo engravidar daqui a 12 meses. Muito bom. E aí a gente preparou esse aqui também, olha só, o que está também ao nosso alcance que a gente pode fazer para retardar, né? Vamos colocar assim o envelhecimento dos ovários. Então, exercícios físicos frequentemente, ter um bom sono, alimentos ricos em ômega 3, evitar o estresse excessivo e o uso da vitamina D. Vitamina D também está diretamente ligado. Os estudos provam exatamente isso, que melhora a qualidade de ovulação e protege esse ovário contra os processos de oxidação, de envelhecimento. Então, gente, tem coisa que é lição de casa, né? Que bom que a gente fica sabendo e que são acessíveis. Tem perguntinha do público pra gente colocar na tela? Vamos lá. Quem escreveu pra gente, vamos aproveitar. Estamos ao vivo, hein? Aproveitem. Sibeli, um beijo, obrigada. Tenho 52 anos, tive Covid e meu ciclo mudou 15, 20 dias. Isso é menopausa já ou é devido à Covid? Olha que coisa interessante. Depoimento de pós-Covid? Sibeli, provavelmente já é o climatério, que são os 2 anos que antecedem ali a parada dessa menstruação. Então, pela idade dela, Carol, provavelmente já é o climatério que vai me entregar que em 12 meses, mais ou menos, sem o fluxo sanguíneo de menstruação, ela vai já ser considerada menopausada. Ela está no período de menopausar. Agora, existem os exames que ela pode pedir para que o médico faça, como o FSH, estradiol, mas isso é muito típico pela idade da paciente. E já são exames também que fazem parte de um check-up, né? Exato. Que são aqueles clássicos que sempre são pedidos, né? E eu tinha perguntado em algum momento da pauta a respeito dos exames de imagem. Eles também podem ser importantes? Podem ser. O exame de ultrassom, ele mostra a quantidade desses folículos, o tamanho desse ovário. Lembrar que quem usa anticonceptivo tem um ovário menor. Então, não precisa se preocupar só com esse fator. Mas esse uso do anticoncepcional, ele não me protege de eu ter essa falência precoce do ovário. Então, precisa passar em consulta, fazer os exames direitinho e, claro, cuidar da qualidade de vida, né, doutora? Principal. Não é fácil, gente. É um todo. A gente sabe que evitar o estresse, né, o estresse excessivo, ainda mais no momento que a gente tem vivido, não é fácil, não é simples, mas todos os dias a gente tem que tentar, né? Um pouquinho eu diria, para quem gosta da terapia, para quem gosta ali de uma meditação. Dormir bem, Carol. Bem. A minha exercício. Eu digo que a minha terapia é a atividade física, é a corridinha, é a hora que parece que tudo faz sentido. Né? Cada um tem que encontrar o seu eixo aí. E eu vou agradecer a doutora. Então, quem quiser saber mais do trabalho dela, lá no Instagram vocês encontram @doutora_abreviado Ana Carolina _clínica fada, tá? @doutora_abreviado Ana Carolina _clínica fada. Tudo junto. Vocês já podem mandar perguntinhas. Adorei, doutora, nosso papo. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada.